A gravação tá aqui, começou. Bom, então, igual eu estava falando para vocês, estava explicando, né? O objetivo é esse, com 2 a 3 meses, realmente a gente já ter colocado essa parte de venda em ação, né? Para vocês realmente já começarem a ter esses problemas. Eu falo, é esse tipo de dor de cabeça que eu quero para vocês, né? É a mesma dor de cabeça que eu tenho aqui, né? Do tipo, caralho, velho, tá, encheu e tudo mais, a gente tá precisando aumentar e tudo mais. Eu falo que é o problema bom, né? E não aquele problema ruim do tipo, nossa, tô sem aluno, tô sem grana. E vocês perceberam que pequenas mudanças, cara, pequenas, né? Eu falo que nenhum de vocês ainda, né, aqui nos comentários que a gente tem, nos retornos, nenhum de vocês colocaram tudo em prática ainda, né? Então, imagina só a hora que vocês colocarem tudo isso em prática, né? Então, tudo isso o quê, Pedro? Então, vou trazer aqui para vocês, tá bom? Um resumão de tudo que foi falado até agora, tá certo? Que é o processo de vendas da ServoJM e como ele acontece, tá? Então, vocês vão ver que é o que é importante ter no seu negócio, isso também. Por quê? Porque daí você vai colocar uma escala aí gigantesca, né? E muito facilmente você vai bater aí 400, 450. Até comentei com vocês, né? Quando a gente começou isso aqui, eu estava com 410, se eu não me engano. Agora já estou com 450. Então, lógico, né? Um box sempre ele é variável, né? Então, ao mesmo tempo que entra, tem gente saindo, mas sempre tem gente entrando de novo. Então, esse número ele vai oscilando ao longo do tempo. Mas é aquilo lá, né? Ele ele é crescente, tá? Uma variação crescente, né? Não é uma variação decrescente, tá? Então você percebe isso através do gráfico, na hora que você olha, você faz normaliza esse gráfico, né? Transforma ele numa média, você vai ver que é uma linha linear crescente, né? E não uma linha linear decrescente, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o material para vocês. É um material bem esclarecido. Esses dias eu estava realmente estudando em cima dele, tá? Então aqui, ó, aqui tá tudo que a gente falou até então nos nossos encontros. Vocês estão conseguindo ver aí? Tranquilo, Sim, Luan? tá sim. Beleza. Ok, tá. Todo mundo vendo aí, né? Perfeito. Então, como começa um processo de venda, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa acha que vender é só ali na hora de apresentar e fechar o plano, mas não é verdade, né? A gente vem falando aqui, tendo as nossas conversas, que o processo de venda ele começa desde onde? Desde a atração, tá? Então a gente começa o quê? Criando meios de atrair os nossos clientes. Deixa eu só fechar aqui que ele abriu criando meios de atrair os nossos clientes. Então, por exemplo, a Bu é um dos exemplos que, colocando isso em prática, ele vem colhendo um bom resultado, né? E quando realmente a gente vai lá, olha a rede social dele, olha o Instagram dele, realmente ele faz isso muito bem feito, né? Então, igual eu estava comentando aqui com a gente, a taxa de engajamento dele de 20 a 25%, isso é muito importante porque é a forma da gente o quê? Entrar na cabeça das pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha um meio de perdão, que a gente tenha um meio de atração. Então, todo negócio ele tem que estar sendo exposto. Um negócio, quando ele não é exposto, ele não entra na cabeça das pessoas, eles não entram na mente ali, e aí a pessoa, na hora que ela vai tomar uma decisão, ela não consegue lembrar de você, né? Então, é muito importante. Então, como que a gente cria atração? Tá aqui, ó. Produza conteúdos que atraem o público como resultados, depoimentos, conveniências do serviço, mostrando, né, o que o serviço oferece, o que ele pode ter ali e tudo mais, com conteúdo gratuito, tá? Então, isso a gente falou lá no nosso primeiro encontro, que é o quê? É criar aquele planejamento, tá? E ser consistente, gente. Eu falo que em cada uma dessas etapas, o segredo está em ser consistente. Não adianta você fazer uma semana e não fazer outra, né? Eu vi um conteúdo
não sei se vocês acompanham, o Tito, né, Felipe Tito, ele falando, né, que rede social, cara, ele é igual uma criança, né? Se você der atenção para ela, ela vai te devolver essa atenção. Se você não der atenção para ela, ela não vai te devolver essa atenção, tá certo? Então você tem que ser o quê? Consistente em dar atenção. Então, é uma forma que eu falo assim, crie um mecanismo para você que você consiga fazer todo dia. Ah, todo dia não dá para fazer? Então seja consistente 3 vezes na semana, tá? Por exemplo, a CFJM, ela é consistente. Se você entrar lá no perfil dela e tudo mais, além dos pagos que estão rodando constantemente, né? Então, tá aí até uma sugestão para o Abu, para quem está fazendo isso também, entra no seu perfil, comece a olhar ali quais são os que têm melhores engajamento, melhores resultados, começa a patrocinar esse para a cidade toda, né? Porque o patrocinado, ele joga a seu favor como um mecanismo automático, tá? Então é muito importante. Show de bola. Então é muito importante você usar o patrocinado a seu favor. Por quê? O que é o patrocinado? O patrocinado, ele é uma automatização dessa exposição do seu negócio, tá certo? E ainda você tem a chance de automatizar ele para gerar uma conversão para você, né? Então, se você tem uma certa dificuldade em fazer isso todo dia no orgânico, pegue aqueles que você tem o melhor resultado, patrocine eles, né? Porque você já vai ter uma automatização ali com, com um botão de conversão, de chamada para ação, e mantenha fazendo um orgânico. Então, a atração, gente, ela é muito importante. Esse processo aqui, ele é muito importante, porque é o jeito que as pessoas vão te conhecer. Eu gosto sempre de pegar esse exemplo, né, como dica. Imagina só, você é um cara, uma mulher, enfim, solteiro, tá bom? E você tá à procura de um namorado, ou uma namorada, de qualquer forma, né? Qual a única forma de você encontrar um namorado ou uma namorada? É você se expondo. Ou você tem que se expor na internet, em sites de relacionamento e tudo mais, de alguma forma, ou você tem que se expor no meio físico, né? Sair para os bares e para as festas e tudo mais, para você poder socializar e as pessoas perceberem você. Agora, se você fica trancado dentro da sua redoma ali, dentro da sua casa, no seu quarto, todos os dias, sem se expor, qual é a chance de você conseguir um namorado ou uma namorada? Né? Essa chance é zero. Então, a atração, ela é o primeiro passo do processo de venda, que é o quê? É você se expor, é você se mostrar. Então, não adianta você fazer isso um dia, não fazer no outro, fazer no outro, não fazer no outro. Tem que ser constante, tá? Existe um outro conteúdo que eu vi também, que para você ter um bom índice de atração, é você ter uma frequência de 2 para mais, né? Então, na hora que você olha lá nos seus anúncios e tudo mais, você tem lá a frequência com que aquilo ali é impresso para as pessoas. Então, a frequência ela tem que ser de 2 para mais. Hoje, a frequência da CFJM está em 4, então é dobro. Não é fácil você conseguir uma frequência de 2, né? Então, uma de 4 é ainda mais difícil, né? Então, é uma empresa que ela tem frequência em exposição na internet, ou seja, o tempo todo as pessoas estão se relacionando com aquilo ali. E, cara, o tempo todo tá chegando seguidor, tá chegando pessoas interagindo. Então, isso faz o seu negócio ser lembrado. A rede social é um grande canal para isso. E é um canal barato. Ele realmente é barato, né? Porque qualquer outro jeito que você vá se expor, que não seja por rede social, por exemplo, aqui na minha cidade, um outdoor, para você ter ideia, ele custa R$ 500 15 dias, né? Então, você vai ter que ficar pondo lá um outdoor, né? Então, um outdoor, ele dá que visibilidade? Hoje, com R$ 500 num tráfego pago, porra, você imprime para não sei quantas mil pessoas, né? Então, hoje, igual eu já vi lá no estudo dos números da CFJM, a CFJM já apareceu para mais de 30 mil pessoas. Cara, vamos levar de tem 80 mil. A gente ainda não chegou nem na metade, para vocês terem ideia, né? Então, assim, é um amplo mercado, né? Por isso que eu falo que
Se você, independente do tamanho da sua cidade, cara, você ter 500 alunos, 400 alunos não é algo impossível, mas desde que você se preocupe muito com isso. Agora, toda a atração, ela tem que vir acompanhada do quê? Se você olha aqui no nosso processo, ela vem acompanhada de uma oferta, né? Que oferta é essa? É a oferta de um programa de emagrecimento, é a oferta de uma experiência, tá? Então, assim, é sempre muito importante você criar uma oferta, né? Você se expor, mas sempre ter uma oferta. No final ali, você estar oferecendo alguma coisa para aquela pessoa. Sempre procura oferecer algo diferente, né? Igual, o Nel falou que vai fazer aí o programa de emagrecimento. Então é isso. Primeiro, você tem que criar um mecanismo de atração. Não sei se vocês viram lá na CFJM, né? A gente está rodando uma série de 8 vídeos, né? De uma. Ela é minha sócia também e minha esposa, né? Mas, enfim, poderia ser qualquer outra pessoa, né? Poderia ser um aluno que a gente já teve também, que teve um resultado incrível e tudo mais, que ela explica como ela conseguiu eliminar, se eu não me engano, 20 quilos, 20 quilos, isso, de maneira saudável. É uma série de 8 conteúdos, 8 vídeos. Então a gente vai lançando esse vídeo semana a semana, tá certo? E aí também eu vou patrocinando esse vídeo para ir captando mais pessoas, atraindo a atenção das pessoas. E ao final a gente vai ter um último vídeo, o oitavo, é um vídeo de oferta, é onde ela faz uma oferta. Ah, beleza, então você que acompanhou esses 8 conteúdos, se você é uma pessoa que está tendo dificuldade para emagrecer e definir, a gente pode te ajudar, né? Aí ela vai fazer a oferta. Olha, esse programa são 30 dias, né, para você mudar de vida. Você vai fazer um investimento X, caso você não tenha retorno, nós devolvemos esse investimento para você. Então, boom, isso é uma oferta, então tem que ser uma oferta atraente, né? Então, é o que eu falo, aula experimental, gente, a galera já não... Todos os lugares oferecem, então é sempre bom você ter uma oferta, né? Por exemplo, a gente já conversou aqui no nosso encontro sobre o check-up, né? Que é uma oferta onde a pessoa tem um exame corporal, mais uma aula, então por isso que a gente fala em experiência, né? E não em aula experimental. Então é muito importante, quando você tem um mecanismo de atração, é igual o Abu lá, fazendo vários vídeos, né? Eu já tenho uma sugestão para o Abu. Cara, em momento algum no vídeo tem um lugar para eu clicar e eu marcar uma aula. Assim, fácil. Então, para pensar. Se o Abu está sendo o assunto ali da cidade, tá certo? Toda vez que ele já tem o trabalho de criar um conteúdo, por que ele não coloca um botão ali de é muito fácil hoje, né? Você copia ali, coloca link, né? Copia o link do WhatsApp, cria um link de WhatsApp, vai ali no Instagram, na hora que você faz uma publicação, coloca ele ali. Ou então, coloca o Linktree na própria bio. Mas, assim, é importante a gente ter um mecanismo de captura também, né? Não adianta só a gente tá ali e se expondo se a gente não é acessível. Então, a gente tem que ser acessível. Vamos voltar lá para a questão do relacionamento, né? Adianta muito se eu saio para uma festa, para um show e tudo mais, mas não me mostro disponível e acessível. Então, a gente tem que fazer o quê? Se mostrar disponível e acessível. Então, como que a gente faz isso? Convidando a pessoa para nos acessar, né? Qual a forma de convite? Ah, você tem ali um link, gostou, agende aqui uma experiência, né? Coloque ali um mecanismo que a pessoa facilmente, ela tá vendo seus stories ali mesmo, de repente, na hora que ela fala assim, deixa eu clicar aqui. Por quê? Porque tá fácil. Agora, se ela tiver que sair daquilo ali e ir para um lugar, chamar no WhatsApp, mandar mensagem e tal, ixi, complicou demais o caminho dela, né? Então, a gente tem que ter essa visão de facilitar para a pessoa o máximo possível. Então, se eu estou no Stories ali o tempo todo, é muito importante que eu faça o quê? Eu tenha ali um botão para poder facilmente capturar aquela pessoa que está vendo aquele vídeo, né? Então, isso aqui, ó, atração e oferta é uma etapa do nosso processo de venda que a gente já falou aqui, tá? Então, você tem que olhar para o seu negócio. Depois de todos esses nossos encontros, eu coloquei em prática os mecanismos de atração?
Eu coloquei em prática os mecanismos de oferta. Por exemplo, volto naquele mesmo assunto de antes, né? O Google, a atualização do Google, as imagens no Google. Peraí, é hora de colocar a mão na massa, galera. Não é a hora de. Agora vocês já absorveram o que tinha que absorver. Agora é olhar para isso aqui e falar assim: poxa, agora eu estou precisando fazer. Igual o Luan, né? Depois que ele teve a virada de chave dele ali, que ele falou assim: nossa, agora eu comecei a colocar em prática. Cara, o cara tem 60 ligações para ele fazer na segunda-feira e já tem 10 aulas experimentais para o início da semana, coisa que nunca acontecia com ele, né? Por exemplo, o Nel começou a preencher as planilhas, fazer o follow-up também, já teve aí provavelmente o recorde dele de alunos entrando. Então, a gente vê que pequenas atitudes dentro disso aqui já dá resultado. Agora, imagina se você fizer o processo todo. E eu sei, gente, eu sei que às vezes você fica esperando o momento ideal, mas eu falo, não existe o momento ideal. O momento ideal é agora, do jeito que está, com as ferramentas que você tem para poder fazer, entendeu? Ah, você não consegue ligar para 100, você só consegue ligar para 10 por dia. Ok, cara, vai para 10. Um dia você consegue ligar para mais, tá certo? Mas primeiro comece ligando para 10. Eu falo, é sempre uma coisa de cada vez. Esses dias eu estava lendo um livro, né, que é o seguinte: você sabe qual é o maior assassino do aprendizado e da execução de qualquer coisa na nossa vida? É querer fazer tudo de uma vez, né? Então a pessoa fala assim: ah, não, enquanto não der para eu ligar para o 100 que o Pedro falou que ele liga lá, eu não vou começar. Não, cara, começa, se você consegue ligar só para 10, começa ligando para 10. Fique bom em ligar para 10, porque depois você pega e evolui para 20, né? É igual, Luan até comentou: ah, Pedro, eu não pus uma meta de quantas pessoas eu peço na indicação, não. Cara, tem que pôr, você tem que definir uma meta. Vai ser 5, vai ser 10? Que seja, cara. Eu tenho um outro um outro rapaz que eu mentorei ele também a respeito disso, mas só que para a escola de inglês, que eu falei para ele, falei assim, cara, põe uma meta de 10, até 10 começar a se tornar fácil. Depois que 10 se tornar fácil, aí você aumenta para 20. Foi o que aconteceu comigo. Chegou uma hora que 10, cara, 10 eu não estava mais sendo desafiado com 10, entendeu? 10 se tornou comum. Então, não, então agora serão 20. 20 se tornou mais desafiador, entendeu? Então é isso, você tem que colocar a meta e você tem que se desafiar, tá? Então essa atração é a mesma coisa, gente. Coloca em prática. Ah, não dá para fazer todos os dias? Não dá. Dá para fazer 3? Não dá. Dá para fazer 2? Dá. Então faça 2 de forma perfeita, cara. Faça 2 de forma consistente, tá certo? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, gente. Chega, vocês já absorveram o que tinha que absorver, agora é hora de colocar em prática com as ferramentas que vocês têm, tá bom? Com a quantidade que dá para fazer. A menos que você pense que aconteça o que está acontecendo comigo aqui, do tipo, cara, eu não posso vender mais, porque senão vou estar dando um tiro no meu pé e eu vou acabar realmente tendo ali muito aluno, aí acaba prejudicando muito o agendamento deles e tudo mais. Então, aí beleza, aí você vai segurar a mão, tá certo? Mas é o que eu faço. Hoje eu seguro a mão, mas não parei de fazer. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem aluno entrando, tem aluno saindo. Então, eu tenho que manter o mesmo nível ali, pelo menos, para sempre ficar naquela média de alunos, tá certo? Se eu acelerar muito, eu cresço muito, e aí eu entro em colapso. Se eu deixar de fazer, o que vai acontecer? Vai começar a sair, tanto que na hora que eu vou chegar lá embaixo, falar assim, nossa, agora eu vou ter que começar de novo. Aí é fogo, cara. Então, você tem que estar sempre, a rédea tem que estar aqui, ó. Você solta, segura, você puxa, solta, segura, puxa. Então, assim, você tem que sentir, tatear o seu negócio, você tem que estar no controle dele, tá certo? Vai chegar um momento que vai ser a hora de você puxar, de você acelerar, vai chegar um momento que vai ser a hora de você soltar um pouquinho, porque você sabe que vai ter que dar uma segurada, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Pergunta 1, no seu negócio, você tem mecanismos de atração sendo colocadas em práticas de forma consistente? Então, se você responder sim para essa pergunta, você vai para a próxima etapa. Se você responder não, cara, começa amanhã, segunda-feira, tá? Você tem uma oferta para esses mecanismos de atração? Putz, nossa, verdade, não estou colocando uma oferta. Então, crie uma oferta, tá certo? Crie uma oferta
para você também começar a agregar os seus mecanismos de atração, tá? Em seguida, você vai ter uma abordagem. O que é uma abordagem? Tá aqui, ó. Use uma abordagem personalizada de acordo com a fonte de onde veio o seu contato. É aquilo que eu falo, né? Não adianta só essa galera chegar para você e você o quê? Não fazer contato. Então você tem que ter um mecanismo de contato. Qual que é o melhor mecanismo de contato? Ligação, galera. O melhor mecanismo de contato é ligação. Ah, não é o WhatsApp, Pedro? O WhatsApp, ele é a última opção, tá certo? Por quê? Porque são duas. Primeiro a ligação, depois é o WhatsApp, né? Por que primeiro a ligação? Porque a ligação você já resolve ali na hora. Então, é muito importante você ter o quê? Um método de abordagem. Por quê? Ele é diferente. A abordagem que você vai usar para uma pessoa que veio pelo Instagram, de uma curtida, por exemplo, é diferente de uma abordagem de uma pessoa que veio por uma indicação de um aluno que já está fazendo. Então, você tem que ter um modelo de abordagem. Então, por exemplo, o que a CFJM hoje tem? Ela tem um modelo de abordagem para rede social, né? Então, o que é um modelo de abordagem? Oi, Giovana, tudo bem? Seja bem-vinda à Academia CFJM. Meu nome é Pedro. Eu vi que você entrou em contato com a gente através do Instagram. Você curtiu, você compartilhou, você comentou a nossa foto, né? Enfim, o que for, o que seja. Gostaria de saber se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a CFJM, se realmente é do seu interesse nesse momento, se você está precisando de uma ajuda, que a gente possa ser útil para você. Então, é isso, comece a ter uma abordagem mais o quê? Mais ativa. Não adianta nada você atrair a atenção do seu cliente, tá? O seu cliente interagir com o seu negócio, e aí você não vai atrás desse cliente. É aquilo que a gente já falou. Quantas pessoas, às vezes, você não está perdendo aí de pessoas que te procuraram, você mandou uma mensagem e depois nunca mais se relacionou com ela, né? Às vezes a pessoa aí passou lá, estava num dia corrido, não viu sua mensagem, e aí você também não retornou mais para ela, e aí pronto, você perdeu um cliente, né? Então, quando a gente fala de abordagem, a gente está falando sobre isso, de começar já a ser mais o quê? Mais ativo em ir atrás do cliente. Então, é isso, tem esse mecanismo de abordagem. Junto com o mecanismo de abordagem, vem o quê? Vem a gente ter a nossa planilha de acompanhamento. Então, se você gastou seu tempo criando um mecanismo de atração, criando uma oferta, mas não vai gastar seu tempo organizando uma planilha onde todas as pessoas que entram em contato com você, você vai alimentar essa planilha, não está adiantando nada você fazer os dois primeiros passos, tá certo? Por quê? Porque você está perdendo aqui mesmo, né? É igual, existe uma rodovia aqui na minha cidade, aqui, né? Só para vocês entenderem, que é assim, ela é duplicada num certo pedaço, tá certo? Aí você vem, de repente ela funila para uma pista simples, por um longo período, depois duplica de novo. O que acontece? Causa congestionamento do mesmo jeito. Por quê? O fato de afunilar é onde causa o congestionamento. Então, adianta você duplicar a estrada antes, em todo o trecho da estrada antes, e não duplicar esse único pedaço? Não adianta. Por quê? Porque vai continuar tendo o mesmo problema, que era o engarrafamento. Quando era simples, era pista simples, dava já esse problema, que era o engarrafamento. Aí falou, não, vamos duplicar um trecho. Ah, pronto, olha, duplicamos um trecho. Mas e daí? Não resolveu o problema. A intenção foi boa? Foi boa, mas o problema continua existindo. Então, é o que eu falo para você: não adianta você duplicar o seu acesso aos seus clientes se você está perdendo o cliente na hora que ele chega na sua base, tá certo? Então, a gente precisa ter isso. A gente precisa ter também um mecanismo para ser alimentado e a gente fazer a gestão desses clientes, tá bom? E a gente não acabar perdendo esses clientes, ok? Feito isso, tendo esse mecanismo de abordagem, indo atrás do cliente, é muito importante você ter um mecanismo de investigação, tá certo? Por quê? Porque quando você começa a ser ativo, quando você começa a ir atrás dos clientes e tudo mais, é o que eu sempre falo, você vai começar a encontrar muito mais minério, mas também vai vir muita terra, né? Então, eu gosto muito desse exemplo,
porque eu uso a Vale aqui na minha cidade como exemplo, que é o seguinte, a Vale, na hora que ela dá uma pasada lá com a retro gigantesca dela, vem minério, mas também vem muitas outras coisas juntas, que às vezes aquilo ali não é não é desejável para ela, né? E aí, então, a Vale precisa fazer o quê? Precisa fazer a separação disso, né? Separar o minério da terra, né? Então, tem lá os tanques de rejeito. O que são os tanques de rejeito? É aquilo que a Vale não vai usar. E aí, tem as pilhas de minério, que é o que a Vale vai usar. Eu falo, o seu cliente, na hora que você começa a ter uma abordagem mais ativa, isso vai começar a aumentar em escala maior, né? Em escala proporcional, né? Porque é o seguinte, enquanto você não vai atrás dos seus clientes, de fato, os únicos clientes que estão chegando para você é só os clientes que realmente têm interesse, né? Por quê? Porque se você não está indo atrás e eles estão te procurando, quem te procura? Ninguém que não sabe que tem um problema e que não sabe onde é a solução vai te procurar, correto? O único perfil de cliente que vai te procurar se você não é ativo é aquele cliente que já sabe qual é o problema dele e ele está buscando a solução que você oferece, tá bom? Todos os outros grupos, né, esses outros dois grupos, que é o que sabe que tem problema, mas não sabe que você pode resolver, e aquele que nem sabe que tem problema e nem sabe como que pode resolver, esses aí você não vai acessar, né? Então, automaticamente, você vai ter só pessoas te procurando, tá? Então, depois que você começa a ir atrás desse público, você começa a pegar esse, você começa a pegar desse aqui, mas no pegar esse pessoal diferente, você também vai ter aquilo que são seus clientes, que vão virar cliente seu, que são clientes potenciais, e também ter os rejeitos, né? Que são pessoas que não têm um perfil, não vão consumir o seu produto, não vão consumir o seu serviço. Então você tem que ter um modelo de quê? De filtro. Então, isso é um modelo de investigação. Então, não existe uma pessoa chegar na CFJM sem ela passar por uma ligação de investigação. Por quê? Porque senão você está perdendo tempo e dinheiro. Imagina só, você está deixando uma vaga da sua aula lá disponível para essas pessoas, e aí a pessoa está lá, indo lá, na hora que ela olha lá, ela fala assim, nossa, nem era isso que eu queria, né? Então, se você não tem um modelo de investigação, que é o que a gente utiliza hoje, é o SPIN, essa estratégia, né, de perguntas de situação, problema, implicação e necessidade, é onde a gente bate o filtro dessa pessoa, né? Para saber se ela tem o perfil para CFJM ou se ela não tem. Às vezes é uma ligação que às vezes a pessoa fala assim, pô, cara, nossa, eu tô aqui, nem tô aqui no hospital e tudo mais, não posso treinar, entendeu? Então, assim, é um cara que você bateu no seu filtro e nesse momento ele é um rejeitado, né? Então não faz sentido você disponibilizar uma vaga para ele, tá certo? Então, às vezes a pessoa indicou, né, essa pessoa, se você não liga para ela, não faz essa investigação, você não vai saber disso nunca, né? Então você tem que fazer essa investigação. Às vezes você vai ver o perfil lá da pessoa, nossa, poxa, eu estou passando por uma condição financeira aqui, não posso hoje me comprometer a 200, 300 reais de ticket numa academia. Cara, sem problema. Então, você tem que separar esse grupo, né? Senão você vai ficar perdendo tempo e dinheiro com essa galera. Então, você também tem que ter um mecanismo de investigação. Para quê? Para você começar a direcionar para dentro do seu negócio só quem realmente faz sentido, tá? Então, isso é feito através da ligação. A ligação, ela é composta por um mecanismo de abordagem e de investigação, tá? Então, tem que colocar isso em prática, ok? Então, você tem um mecanismo de atração, você tem uma oferta, essas pessoas vão começar a interagir com você, você vai abordá-las e depois você vai investigá-las, tá? Então, você tem um mecanismo de abordagem ativo no seu negócio, né? Onde você faz contato com essas pessoas. Segundo, você faz um follow-up, um acompanhamento dessas pessoas. Terceiro, você tem um mecanismo de investigação, que é uma forma da qual você utiliza para ligar para essas pessoas, fazer contato com ela e separar quem faz sentido para o seu negócio e quem não faz, né? Então, nós precisamos ter isso no processo de venda, tá bom? Hoje na CFJM, igual eu falei para vocês, a gente utiliza, é um método muito simples, tem até um livro que se você comprar ele rapidamente você estuda, é muito simples de aplicar, é o chamado SPIN, né?
Então, assim, é muito bom, porque na hora que o cliente chega para mim na CFJM, ele já chega com um problema claro, ele já chega sabendo como que ele pode resolver aquilo na CFJM, aquilo já faz sentido para ele, né? Ele está indo ali, tá bom? Em seguida, no nosso processo de venda, depois da atração e da ligação, vem a experiência, né? Que é o quê? É uma forma do seu possível cliente, né? Ele ter um contato com o seu negócio. Já tive pessoas, e eu gosto quando isso acontece, tá? Eu até peço na minha apresentação, que falou assim: poxa, Pedro, agradeço a experiência, mas não é o perfil de atividade física que eu gosto, tá certo? Tá vendo por que a experiência é importante? Até mesmo, ela também é um mecanismo de separação, tá bom? Então, a experiência, ela serve para o cliente ver como que ele, se aquilo ali pode ou não pode resolver o problema dele. Do mesmo jeito que tem as pessoas que, na hora que tem a experiência, elas têm o quê? Clareza de que pode resolver o problema dele, aquela pessoa que experimenta e vê que não pode, ela também já te comunica, né? Então, você não fica perdendo tempo com essa galera, tá? É o que eu sempre falo, né? Por que concessionárias, por exemplo, disponibilizam para você test drive? Porque na hora que você vai comprar um apartamento, eles convidam você para visitar o decorado. Tudo isso para você poder entender se aquilo ali tem a ver com o seu perfil, se não tem, realmente elevar seu nível de consciência, realmente criar conexão com você, né? Na hora que você, às vezes você está comprando um apartamento lá, você não tem nem ideia e tudo mais, mas na hora que você, porque, por exemplo, eu tenho muito essa dificuldade, né, de olhar e falar assim, nossa, olha aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, nossa, eu fico olhando assim e falo, mas meu, cabe tudo isso aqui? Bizarro, né? Uma vez eu visitei um decorado de um apartamento de um quarto, né? E cara, tava assim, tinha construído só alvenaria e tudo mais. Na hora que eu entrei, falei assim, putz, velho, minúsculo, minúsculo. Falei, cara, não vai caber uma cama aqui. Na hora que eu olhei aquilo ali, falei, cara, não vai caber uma cama aqui, né? Na hora que eu fui visitar o decorado, meu, bizarro o que a galera fez. Cabia uma cama, ainda tinha um spa, um banheiro, ainda tinha ali uma arinha de tanque. Eu falei assim, caramba, velho, nunca imaginava que isso poderia ter tudo isso. Então, tá vendo? É isso. Na hora que o cara tem a experiência com o seu negócio, é aquilo, nossa, eu nunca imaginava que isso aqui era desse jeito. Quantas pessoas às vezes imaginavam uma coisa da CFJM e na hora que chegou lá presencialmente, falou, nossa, cara, eu achei que era só pegar peso e tombar pneu, né? Todo mundo acha que é só isso, né? Acho que é pegar peso, né? Porque as anilhas são grandes e tombar pneu. Todo não sei porque todo mundo acha que o cross ali é sempre tombar pneu, né? Então eu falo, não, a CFJM não é mais isso, né? A CFJM hoje, ela é um lugar onde ela entretém as pessoas. A atividade física é a desculpa para isso, né? Então a gente tem vários formatos de treinos e tudo mais. Então na hora que a pessoa chega lá, ela olha e fala assim: Nossa, não sabia que vocês tinham opção para quem é iniciante, para quem não faz nada. Então você tem que ter no seu processo o quê? A experiência, ela tem que fazer parte. Por quê? Para a pessoa entender como que aquilo ali vai resolver o problema dela, tá? Então, hoje, um negócio, ele é feito de mecanismos de atração, mecanismos de ligação, que é a abordagem e investigação. Eu coloquei ligação aqui porque na CFJM tanto a abordagem quanto a investigação é feita por ligação, né? Então, você tem que ter mecanismos de abordagem e investigação e você tem que ter um mecanismo de experiência. Depois dessa experiência, você tem que o quê? Ter um mecanismo de demonstração de capacidade. Por quê? Porque é o seguinte, ok, a pessoa teve o contato lá com o seu anúncio, com o seu post, tudo mais, clicou, passou pela abordagem, passou pela investigação, ela teve a experiência. Mas depois disso tudo, é hora de você fazer o quê? Ela já tem a noção completa do que é o seu serviço, ou o seu serviço tem mais coisa? Ah, não, nosso serviço tem muito mais coisa. Depois que ele inicia, ele ainda tem os acompanhamentos, depois que ele inicia, ele tem os contatos semanais, depois que ele inicia, tem os exames que a gente faz, depois que ele inicia, tem o direcionamento personalizado que a gente dá para ele. Então, ele não é obrigado a saber de tudo isso. Então, é hora de você demonstrar sua capacidade em relação ao quê?
a resolver o problema dele. Então, por isso que aqui, ó, no seu modelo de vendas, depois da experiência, você tem que ter um método de apresentação. Não adianta, cara, não adianta você querer fazer isso durante a aula, não adianta você querer fazer isso numa recepção barulhenta com entra e sai de galera, não adianta. Então, no seu modelo, você tem que repensar ele, tem que ter um espaço onde você vai ter um momento para poder fazer isso junto com a pessoa, que foi o vídeo, né, que eu mostrei para vocês, deu conversando com a pessoa. Imagina só, toda aquela conversa, toda aquela interação, as perguntas que ela me fez, tudo mais. Como que eu ia resolver isso dando aula para a pessoa? Como que eu ia resolver isso numa recepção com gente entrando, querendo conversar comigo, querendo me comprar? Não ia dar certo. Então, no seu modelo de vendas, você tem que ter uma sala que é o momento que você senta com a pessoa e você vai demonstrar, primeiro de tudo, capacidade, que é o quê? É oferecer os benefícios mostrando como o serviço atende às necessidades explícitas que foram expressas pela pessoa. Pedro, o que é necessidades explícitas? É como você pode ajudar a resolver o problema dela. Necessidade explícita é o problema que incomoda ela, o problema que ela quer resolver, tá certo? Porque eu sempre falo, a pessoa às vezes ela vai dizer para você brevemente, ela vai dizer o problema dela resumido, né? Ah, quero emagrecer. Ah, quero ganhar massa. Mas dentro de emagrecer, dentro de ganhar massa, existe algo que incomoda ela. Do tipo, por que que você quer ganhar massa? Por que que faz sentido? O que que tá te incomodando? Ai, nossa, eu tô cansada de pôr roupa e a calça ficar larga na bunda e eu ficar me sentindo feia. Opa, entendeu? Então é isso, olha, isso tá lá no coração dela. Então, ganhar massa não é o objetivo dela é o quê? Ela quer vestir uma roupa e ficar bonita. Ela quer que a roupa fique bonita nela. Ela quer ter contornos ali no corpo dela. Né? Do mesmo jeito que a pessoa que quer emagrecer. Na hora que você conversa com a pessoa, poxa, quantas vezes já conversei com uma. Nossa, não, é porque eu tô cansada do meu marido falar para mim que eu tô gorda e tudo mais. A gente nem tem relação mais. Pô, olha como isso é muito mais profundo. Né? Então você precisa entender que o seu negócio vai precisar resolver o quê? É emagrecer? Não, o seu negócio é fazer elevar a autoestima dela, fazer ela perder peso também, fazer ela se sentir mais empoderada, tá certo? Fazer ela acreditar em si, ter orgulho dela, né? Então são muitas outras coisas que o seu negócio vai ter que fazer, além de só ganhar massa ou perder gordura, né? Eu falo que perder ou ganhar são os objetivos macros, mas o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o micro, né? Que é aquilo que realmente incomoda a pessoa, porque é isso que a gente vai resolver para ela, né? E até mesmo na hora de você desenvolver o seu serviço e dar continuidade ali em tratar o serviço dela, você já tem essa informação, né? Do que você precisa atacar, ok? Então você precisa ter um momento de apresentação, que é o momento que você senta com a pessoa e demonstra isso para ela, né? Bom, olha, nosso serviço, ele tem isso, que pode resolver isso que você me falou da seguinte forma, assim, assim, assado. Olha, nossos treinos, eles são dinâmicos. Por eles serem dinâmicos, você passa mais tempo se movimentando, diferente de uma academia convencional, que você às vezes perde muito tempo tendo que revezar aparelho, esperar orientação de profissional, ou até mesmo se distraindo, né? E a nossa atividade, por ela ser mais dinâmica, ela faz com que você tenha um gasto calórico maior. Ou seja, hoje uma aula nossa equivale em gasto calórico aí a uma média de 2 a 3 aulas de uma academia. Consequentemente, o resultado que você levaria para conseguir em 1 ano numa academia, você vai conseguir aqui em 4 meses. Entendeu? Então, olha só, você transformou o que? Treinos dinâmicos em um benefício, que é o que? É como isso resolve o problema dela. E você trouxe com especificação de tempo, de como, né, de forma, de conteúdo, tá? Além dessa demonstração de capacidade, vai ter um momento da sua apresentação que você vai ter que ter um compromisso, né? O que é o compromisso? É verificar se você tratou todas as preocupações principais dela, né? Teve uma apresentação que eu estava fazendo, né, e tudo mais, e eu finalizei e perguntei assim, fulana, ficou tudo claro para você? Ela pegou e falou assim, ficou. Eu falei assim, perfeito, gostaria de saber então se você vai deixar a CFJM mudar a sua vida. Ela falou, vou, mas antes, poxa, então olha só,
Se eu não tivesse tido esse momento com ela, eu jamais iria saber esse mais antes. Ela falou assim, mas antes eu gostaria de saber o seguinte, porque eu tenho um problema no joelho e uma amiga minha falou que não era uma boa eu fazer esse tipo de atividade, justamente por esse meu problema. Olha só, se eu não trato isso, se eu não esclareço isso para ela ia fechar? Não ia. Ela fala assim, não, depois eu vejo. E aí ela ia refletir a respeito disso, né? Daí ela fala assim, ah, não, é melhor não. Aí eu fiz o quê? Mostrei para ela. Não, fulana, olha, aqui na CFJM, todas as aulas são acompanhadas por um professor de pertinho, igual você viu, né? O Nicolas ficou do seu lado o tempo todo, não ficou? Ela falou, ficou. Eu, perfeito. Teve algum momento que você sentiu algum tipo de incômodo com algum exercício? Ela, e teve um que eu senti um pouquinho. Você comentou com ele? Ela falou assim, comentei. E aí, o que ele fez? Ele mudou para mim. Então, justamente, todas as suas aulas você vai ter um professor e esse professor ele vai modificar esse treino para você quando for necessário. Por quê? Para que você possa se movimentar sem sentir nenhuma dor ou sem que isso machuque você, tá bom? Além disso, esse mesmo professor é quem vai cuidar de você e ele vai montar um programa de fortalecimento para você resolver esse problema aqui dentro da CFJM e vai acompanhar semanalmente para ver se você está tendo evolução com isso ou não. Porra, olha só como eu resolvi para ela. Ela falou assim: então tá bom, sendo assim, ótimo. E aí, vai deixar a gente mudar a sua vida daqui para frente? Ela falou: vou. Pronto, resolvido. Então você tem que ter esse momento, né, de você fazer essa verificação. É o momento que você também resume os benefícios, deixando claro para ela tudo que ela vai ter acesso, né? Propõe um compromisso, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero, mas só que meu cartão só vira semana que vem, né? Então, se você não tem esse momento com a pessoa, como é que você vai saber e tratar isso? Tá certo? Então, na sua apresentação, ela tem que ter esse momento de esclarecimento. E aí, por fim, os referidos, que é o quê? É a retroalimentação de tudo isso. Já que aqui você paga para atrair pessoas, os referidos é a saída do processo onde você vai ganhar pessoas sem ter que pagar por elas. Olha que mágico, né? Então você só paga uma vez, porque depois a outra você vai receber 10, 15 ou 20 indicados, né? E aí você vai fazer contato com essas pessoas. Ou seja, você só precisava ter pago uma única vez, porque todo o resto vai se movimentar, vai girar através dos referidos, que é o que? Um indica 10, dos 10 vem 2, 2 indica mais 10, agora são 20, dos 20 vem 4, 4 indica o quê? Mais 10, são 40, desses 40 fica 8, e assim vai, olha como o crescimento é exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, 24, e aí vai, 32, né? E aí vai. Então, assim, é sempre um crescimento exponencial. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que no negócio de vocês hoje, esse processo, ele tem que acontecer. Foi sobre isso todos esses nossos encontros até o momento. Então, é hora de quê? De colocar em prática, tá certo? É hora de executar, olhar para esse processo e falar assim, poxa, ó, isso aqui tá check, eu tô fazendo. Isso aqui, check, tô fazendo. Putz, isso aqui eu não tô fazendo. Então é para começar amanhã, né? É para começar segunda-feira a fazer o que você não tá fazendo. Ó, esse aqui, nossa, esse aqui eu não tô fazendo. Então isso aqui é a forma mais resumida que eu consegui trazer para vocês de um processo, para vocês terem uma visão e falar assim, meu, o que eu tô fazendo e o que eu não tô fazendo de todo esse processo, tá certo? Na hora que você identificar, é até um exercício que eu quero que vocês façam mesmo, e vocês vão fazer e vão me entregar, tá certo? Eu quero que vocês coloquem um check em cima do que vocês estão fazendo, tá bom? E colocam um X em cima do que vocês não estão fazendo. Por quê? Porque a gente vai definir como prioridade para atacar, tá bom? Então, assim, é uma evolução, a gente precisa andar. Galera, chega de absorver conteúdo. Agora é hora de colocar em prática, entendeu? Então, isso aqui é a melhor forma de vocês olharem para o processo todo e falar assim: olha, aqui tá furado o meu processo, para a gente poder ajustar rápido. Porque agora é o momento de eu ajustar com vocês, tá? É o momento de eu tratar cada um de vocês, porque agora cada um de vocês tem uma individualidade. Então é o momento de eu tratar cada um de vocês, né? Fulano, no próximo encontro. Nel, mostra para mim o seu processo, onde que você tá, onde que você já está fazendo e onde você não está fazendo. E aí eu vou sentar com vocês e vou falar assim, ó, alguém mais está igual o Nel aí? Eu tô, ótimo.
Então vamos lá, você vai precisar fazer isso, isso, isso e isso. Já vou dar o caminho específico do que precisa fazer. Por quê, gente? Essa mentoria ela tem que acabar com todo mundo executando. Todo mundo tendo problema de ocupação. É isso que eu quero, tá bom? Eu quero todo mundo com problema de ocupação. Mas só que o quê? Tem que acontecer, tem que olhar para isso aqui agora e colocar em prática. Sentar aí depois desse encontro, por isso que esse encontro não vai prolongar mais. Por quê? Porque vocês têm uma tarefa aí que vocês vão fazer com 30 minutos, vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar esse processo, vocês vão colocar isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu não estou fazendo. Estou fazendo, não estou fazendo. Porque daí depois a gente vai tratar individualmente. Ó, a galera está com problema em oferta. Olha, tem gente com problema em investigação. Olha, tem gente com problema na apresentação. Agora eu quero entender especificamente o que vocês estão tendo como dificuldade. Porque eu só acabo esse nosso encontro, essa nossa mentoria, com todos vocês, com esse processo acontecendo de ponta a ponta. Beleza? Maravilha. Falei pra caramba, como sempre, né? Gostaria de saber de vocês aí agora, abrir esse momento, começar aí pelo Abu. Se ficou alguma dúvida, se ficou claro, se tem alguma pergunta. Dúvida nenhuma, tá super tranquilo em relação a tudo. Acho que eu já estou mais do que no caminho certo em tudo que você falou aí. E, assim, vendo essa sequência aqui, eu já consegui visualizar o que eu preciso fazer, que eu não estou fazendo. Então, isso fica muito mais fácil, porque antes eu estava muito na teoria, igual você falou aí mesmo. E agora eu sou muito mais prática do que teoria. Você falou o negócio do link, você pode ir lá agora no CFCA. Acabei de postar a foto de domingo já com o link para agendar a aula experimental. Isso. E essas estratégias, eu acho que elas vão acontecendo aos poucos, né? Primeiro, não sei, é isso que eu ia te perguntar, a dúvida que eu tinha, se você acha que eu espero dar conta desse boom, porque, querendo ou não, agosto vai ser um boom para mim. Eu acho que se esse mês foi 33, mês que vem tem tudo para ser 66, com toda certeza. Uhum. E, ao mesmo tempo, mantendo os 33 que eu consegui esse mês. E aí eu queria tirar essa dúvida com você. Você acha que eu invisto em tráfego pago agora ou não? Porque, tipo assim, esse número, quando eu fui calcular quantas pessoas eu consigo atender, deu 246 pessoas. E hoje eu vejo que mesmo sem eu ficar ligando, sem pegar os convidados pelo pessoal, eu vejo que vai ser super possível alcançar esse número bem rápido. Então, eu estou pensando se eu vou investir em tráfego, alguma coisa por enquanto, ou se eu fico em stand-by, porque eu tenho 3 salas alugadas, né? Do lado da minha, que dá 190 metros quadrados. Só que eu não consigo juntar as minhas 2 operações nessa sala. Então, eu tenho que pensar em algum outro negócio para fazer tudo girar. E é aquilo, né? Agora eu tô vendo dinheiro, a vida tá fluindo. Eu já Total, vejo. cara. E é bom, porque é o seguinte, aí você não tem, aí você não tá, aí não se chama mais arriscar, aí se chama investir, entendeu? Por quê? Porque você sabe que tá vindo, entendeu? Arriscado é aquilo que você sabe que se você não tem certeza se vai vir ou não. Não, agora você tá investindo. Então, cara, não tem por que não, entendeu? Se você vai atingir, atinja o que você tem para atingir o quanto antes, por quê? Depois você vai fazer o quê? Ok, entendi a fórmula. Uma vez que você entendeu a fórmula, você vai fazer esses ajustes, tá? Então, eu vou para lá, vou fazer isso aqui, vou aumentar aqui, vou mudar de lugar e tudo mais. Aí você vai definir isso, mas só que você colocou a fórmula em prática. Então, por que é importante nesse momento você fazer tudo que tem que ser feito sim? Para E você aí, entender a fórmula completa, entendeu? a maior dúvida, Pedro, em relação a tudo isso é porque, por exemplo, os horários de 6 horas da manhã, 6 horas da tarde vão encher mais rápido lá no meu caso. Uhum. São os que lotam mais rápido.
E de manhã, 11 horas da manhã, já está basicamente abarrotado. Então, eu estou abrindo 10 e meio-dia para ver se eu consigo mudar um pouquinho isso. Uhum. Como que eu faço na hora que, tipo assim, poxa, 6 horas da manhã está dando 18 pessoas todos os dias, todos os dias. É O sua que que eu lotação máxima. minha lotação máxima são 18 pessoas por horário. Hoje eu Perfeito. tenho. Vou falar aqui o que você vai fazer, tá? Na hora da investigação, você vai, já que você vai ter esse porém, você vai fazer o seguinte: olha, fulano e tal, tudo mais, vamos agendar aqui. Durante a investigação, você vai perguntar assim: fulano, mas qual horário seria interessante Eu para você? pergunto já lá no Loton. Ah, exato, perfeito. Então você já tem um método, maravilha. Aí na hora que a pessoa for falar para você, você vai falar assim: olha, esse horário a gente já está com fila de espera, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr seu nome aqui na fila de espera e realmente coloque o nome dela numa fila de espera, tá certo? E fala assim: ó, quando liberar uma vaga nesse horário, eu ligo para você, a gente se fala novamente. Agora, eu tenho esse e esse horário, te atenderia? Cara, a pessoa vai olhar para o seu negócio e vai falar assim: porra, velho, é um negócio próspero, o cara tá lotado, nunca liguei para uma academia e o nego me falou que eu ia ter que ficar numa lista de espera, você tá maluco? Entendeu? Na hora que você fala um negócio disso, isso aí eleva o nível do seu negócio nas estrelas. E, cara, tipo assim, essa semana já foi uma realidade de alguns dias. De, tipo assim, eu tenho 12 aulas, eu provavelmente sou o cara que tem mais aula aqui. De horários, porque eu comecei com 10 pessoas só podendo atender, então, Uhum. então nesses 12 horários essa semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo, eu tive 10 alunos em quase todos os horários. Então, vai ser bem cabuloso, tipo, vai chegar lá nesse número e aí eu fico preocupado, né? Porque Mas aí você vai ter essa estratégia, entendeu? Na hora da investigação, você vai já fazer essa separação. E aí você já vai dizer, fulano, olha, infelizmente, se você tem a intenção de treinar nesse horário, esse horário nosso é um horário que já está completo, eu vou te colocar na lista de espera, tá? Mas eu gostaria de saber se você tem disponibilidade para esse e esse outro horário. Se a pessoa falar assim, tenho, aí você vai falar assim, perfeito. Sabe por quê, cara? Porque na hora que o cara ouvir, ele é igual médico. Na hora que você fala assim, esse horário eu já estou completo, cara, mudou o jogo, entendeu? Não é mais ele que define, agora quem dá as cartas é você. Porque é igual médico, né? O médico fala assim, nossa, eu tô com a agenda cheia, mas eu tento te encaixar no meio da tarde. Mano, você faz qualquer coisa para ir no meio da tarde, entendeu? Uhum. Você quer ir naquele médico, tá ligado? E se ele fala para você que ele vai conseguir um encaixe para você no meio da tarde, você vai largar seu serviço no meio do expediente para ir no médico no meio da tarde. Entendeu o que vai acontecer? E aí você vai começar a distribuir. Eu, por exemplo, fiz uma estratégia para resolver isso aqui por um tempo, que foi o quê? Eu criei a outra sala lá e tudo mais, de um jeito mais enxuto e tudo, que eu consegui cobrar a minha capacidade, né? Então, assim, se você tem espaço físico aí, por exemplo, tô vendo um espaço que não está sendo tão utilizado e tudo mais, cara, é hora de aumentar. Ah, Pedro, mas e a grana? Mano, a grana vai vir, cara. Se você tá colocando aluno para dentro e você tá rodando a fórmula, relaxa, a grana vai vir. É investimento, não é mais risco, entendeu? Você tá vendo já o resultado. Você não tá fazendo uma loucura de abrir sem saber se vai ocupar. Não, você já está fazendo uma coisa sabendo que pelo menos daqui 30 dias o dinheiro vai cair na conta, entendeu? Sim, não, beleza. Top. Show de bola. Vamos lá, Neuzito. Opa, foi mal. O mouse não estava funcionando. Cara, eu, eu acredito assim que não pode, não, e não é, nem narcisismo, não. Eu acho que na minha cidade eu tenho, desde que a gente abriu, o Haka ele tem sim a melhor experiência, ele tem sim a melhor aula. A gente pensa fora da curva. Então, essa questão aí da experiência é um check nosso e não é um check qualquer, não, cara. É um check top. Se eu chegasse na tua academia amanhã e tu falasse, Nel, faz uma experiência com essa turma que tu nunca viu aqui, você ia ficar doido. Ou a minha sócia. Por quê?
Porque a gente tem um negócio muito, muito vivo na gente de que o nosso aluno ele tem que sair impactado, ele tem que se sentir cuidado. Suar, todo mundo faz você suar. E cuidar. Então, eu acho que, basicamente, a gente sempre internalizou isso e a gente tem essa parte boa. A parte da apresentação, na nossa cabeça aqui, a gente já tinha aquela fala, né, quando era eu e a minha sócia, era uma apresentação ok, com nossos outros recepcionistas eram ruins, mas agora esse que a gente contratou está conseguindo fazer, tanto é que conseguiu estar fechando novos planos, isso é ok. A gente não comecei ainda a estratégia das indicações, mas eu já vou começar a treinar ele agora, e é como eu falo para ele aqui, eu falo assim, ó, eu não vou exigir que tu pegue indicação, porque eu nunca fechei um plano pedindo indicação. Eu vou fechar o plano, vou pedir indicação, vou te provar que é possível, e a partir daí, tu não aplicar um negócio que está na minha boca, tu vai aplicar um negócio que eu faço. Então, quanto à questão da apresentação, eu preciso corrigir a questão das indicações. Em relação à ligação, a gente faz a investigação através do Holotom, talvez eu vou precisar reforçar com eles alguns pontos que é referente à parte do horário, que pode, em algum momento, passar batido lá do Holotom, mas ele vai precisar entender o porquê, justamente para a gente começar a gastar energia com horários que, teoricamente, são ruins, para a gente lotar esses horários, para a gente talvez até parar de vender plano de pessoas que queiram treinar à noite, que é onde eu já tenho um problema. Na questão da atração, peraí, rapidinho, abordagem, investigação, tá. Só que hoje eu faço isso, ainda faço pelo WhatsApp. E eu não sei se eu faço pelo WhatsApp porque eu sou um medroso, porque eu vou ter que também provar para ele que é melhor por ligação, porque pelo WhatsApp tá rolando, entendeu? Eu sei que... Sabe qual que é a verdade, Nel? Nós somos procrastinadores, então o WhatsApp, ele dá esse conforto de tipo, já mandei mensagem para ele. Você joga a responsabilidade para ele e você fala assim... Não, mas o que acontecia? Eu não conseguia acompanhar, mas agora com a planilha, eu consigo, entendeu? Uhum. Mas eu entendo que, por exemplo, isso gasta uma energia. Talvez eu esteja gastando energia de atender 3 pessoas para atender 1. Então, é nisso que eu vou ter que... Só que eu não consigo cobrar algo que eu não faço, entendeu? Sim, aqui é sempre na base do... Eu não quero que tu invente a roda, eu quero que tu faça o que eu faço. Se eu vendo, tu vai vender. Eu dei o melhor exemplo que eu tive um funcionário aqui que o nosso responsável pela manutenção adoeceu. E aí, como eu sabia que era pouco tempo, 3, 4 dias, eu falei, não vou contratar alguém para ficar 3, 4 dias. E aí, o pessoal, ele chegava aqui, eu saía, eu ficava, meu box fechava 10, eu ficava de 10 à meia-noite limpando. Então, eu limpava. Então, eu sempre falei, tudo aqui eu sou capaz de fazer, sou capaz de dar aula, sou capaz de limpar, sou capaz de vender, sou capaz de tudo. Então, eu só quero que você faça o que eu faço, eu não quero que você faça algo anormal, não. Em relação à atração, eu percebi que quando eu gastei um pouquinho de energia, eu tive retorno. Hoje eu tenho uma agência que me entrega me entrega cards, me entrega reels pontuais e tudo mais, e que esse conteúdo, ainda que mínimo, está me surtindo algum efeito, mas eu acabei de fazer aqui agora o planejamento do mês, e aí que eu anotei aqui agora, ó. Eu preciso contratar alguém para me entregar 4 reels engraçados, 4 reels que convide para o treino, 5 reels que falem sobre nutrição. E é como se eu fosse um papel de social media. Eu tenho um amigo que tem aqui a gente tem 2 agências, né? 2 agências grandes treinam aqui, os donos. E aí esse outro é mais amigo, assim, né? De falar assim, preciso de uma pessoa que eu quero pagar por mês. Eu decidi agora que eu quero ter, assim como eu tenho um funcionário que limpa todos os dias, eu pago por mês, agora eu vou querer ter uma pessoa que seja meu fixo aqui e que faça essa porra acontecer. Porque eu já percebi, se eu não tenho capacidade, eu vou pagar alguém que faça. Eu não vou ficar... Eu pago, velho.
eu pago, mesma coisa, entendeu? Eu não queria, mas, por exemplo... Não, sabe por quê, não? Vou te explicar uma coisa. É porque o meu tempo vendendo me converte mais do que em gravando, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, cara. Vai chegar um momento que você vai ter dinheiro e você vai poder escolher o que você vai fazer, entendeu, velho? Uma coisa é, pô, tô sem grana, vou ter que fazer tudo. Já fiz isso, já passei por isso, do mesmo jeito, igual todo mundo, igual você falou, já limpei box, já fui, já dei aula, já fui faxineiro, já fui recepção, já fui vendedor, já fui tudo. Cara, agora chega um momento que você tem a grana que você pode o quê? Terceirizar. Pô, para isso aqui eu pago, para isso aqui pago, aqui. E, cara, os vídeos é do mesmo jeito. Eu pago pro cara. Eu só mando o meu planejamento por mês para ele e mando assim, ó, esse aqui é assim, tá aqui um exemplo. 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 Me monta esses vídeos aí para mim. E aí, quando ele precisa, ele fala para Pedro, vou precisar marcar com você aí, porque para um depoimento eu vou precisar de um aluno. Escolhe um aluno aí. Aí eu vou lá e faço isso, entendeu? Mas de resto, cara, ele fala assim, ó, tô indo na aula tal para fazer esse aqui, beleza? Beleza, eu só quero o negócio pronto, velho, entendeu? Só quero o negócio pronto e não tá errado. Se você tá com grana para fazer isso, velho, faça, invista nisso e pegue seu tempo e coloque o quê? Em vender. Coloque o seu tempo ali para vender, para fazer o dinheiro entrar, entendeu? É isso. E aí, então, assim, eu acho que eu até falei também que eu estava implementando as coisas aos poucos. Eu percebi que em julho eu consegui implementar o funil, bacana, consegui convencer o modo de apresentação da minha recepção, consegui corrigir, consegui resolver, eu acho que a minha recepção na minha atual demanda. E o que eu vou atacar, o que eu decidi que eu vou atacar em agosto e que precisa ser perfeito, até para eu pensar no que eu vou atacar em setembro, é essa questão da minha rede social. Eu já decidi que, inclusive, vão ser só 3 vezes por semana Reels e 2 dias eu vou meter um feedzinho ou um carrossel, que é mais fácil, e eu não posso falhar nenhum dia em agosto. Se eu perceber que eu não falhei nenhum dia em agosto e que virou orgânico a minha produção, eu não estou nem pensando se vai ter o aluno orgânico chegando. A minha produção também precisa ser orgânica. Isso tem que estar na minha rotina, na rotina do hacker. Tem que se acontecer. Eu consigo, isso aqui já está resolvido, eu não preciso mais pensar nisso, então agora eu vou pensar em outra coisa. E eu dei um exemplo. Sexta-feira para um rapaz da recepção, o cara chegou, eu tô com um problema. Eu falei, tu consegue resolver? Ele, sim. Eu falei, então eu não quero saber. É isso aí, velho. Aí ele falou, mas tu tem que saber. Eu falei, tenho nada, porque se a pessoa me abordar, eu vou falar, resolve com o Emanuel. Simples, se tu sabe a solução, quem vai resolver, tu. Mas não vai ficar nem curioso. Eu falei, tu vai resolver? Vou. Eu falei, então eu não quero saber. Vai resolver bem? O seu papel é isso, é daí mesmo, é para me blindar, né? Para eu ocupar minha cabeça e meu tempo com outras coisas. Agora, não, porque se chega em mim, acaba que quando chega no dono, é diferente, porque ou vai ter que ceder, ou vai ficar como chato. Aí sempre, agora, quando tem a pessoa que vai falar, não, é ele, pronto, tipo, ele vai falar assim, pô, eu não tenho autorização para fazer isso, eu não tenho autorização para dar esse desconto, eu não tenho autorização para te vender isso. Cara. É o escudo, né? A pessoa tem que entender que ela é o escudo. E aí, inclusive, tipo assim, ele perguntou para mim, pô, mas eu não tenho que te passar isso. Eu falei, não, pô, tu tem que... Você sabe resolver. Se acontecer alguma coisa, o prejuízo não é teu, vai ser meu. Eu só quero que tu pegue a culpa, simples. E o negócio é o seguinte, Nel, você tem que perguntar para ele, você foi treinado, você sabe o que tem que fazer, você sabe como que é a forma correta de resolver, então você tá aí para isso, cara. Agora, se tudo você tiver que me passar, para que eu tô pagando você? Entendeu? É o que eu falo para minhas meninas, entendeu? Você foi treinado para resolver isso que você tem que resolver? Foi treinado. Você sabe o que tem que ser feito? Sei o que tem que ser feito. Já pensou nos valores e na missão da empresa para resolver esse problema da melhor forma possível? Já. Então, cara, não tem o que saber, não. Você já sabe, já tá pronto para ser feito, entendeu? Não fui treinado e tudo mais, não sei o que tem que fazer. Então, peraí. Então, o problema é outro. Eu tenho que te capacitar para isso primeiro, entendeu? Então, é isso. E aí, hoje teve também um problema que foi exemplo de contrato, né? E aí ele começava a fazer perguntas e tudo mais, eu falava, isso está no contrato. Isso está no contrato. Mas como é que tu sabe? Eu falei, porque foi eu que redigi o contrato.
Então, eu sei tudo que tá no contrato. Eu falei, e tu? Sabe tudo que tem no contrato? Aí ele falou, agora eu percebi que não. Eu falei, então você vai imprimir um contrato agora e você vai levar para sua casa, para onde for, e você vai decorar. Assim como... Porque eu falei, ó, lá no começo eu falei, a sua primeira obrigação, saber o nome de todos os alunos. Beleza, então você já sabe. Então agora a sua próxima obrigação, saber 100% do seu contrato. Sim, total. Porque aí, o que a gente vai começar a fazer também, tentar em agosto, na parte da recepção? Ainda que a gente não pegue a indicação ainda, vamos tentar ali aos poucos. Eu vou tentar já colocar para fechar na sala. E hoje ele tem a preocupação de receber. Eu falei assim, a gente vai mudar a preocupação de receber para preocupação de abrir o contrato com a pessoa antes de receber, dar o check em todos os pontos que são sensíveis e que normalmente dão problema, pegar a estrutura da pessoa e aí você assina. Mas o pessoal sempre vem na correria e tal. Mas então você pede a pessoa chegar 10 minutos antes ou pede para a pessoa se programar para 10 minutos depois. Pronto. O que você não pode é perder os 10 minutos que você tem para falar de outra coisa. Simplesmente fale do contrato, que é muito rápido. Eu acabei de fazer um resumo contigo aqui de 3 minutos. Falei aqui trancamento, cancelamento, o que tem direito e acabou. Direito de imagem, acabou. Não tem outra coisa para falar. Vai falar do preço, já sabe. Vai falar quantas vezes a pessoa vai vir, ela já sabe. O resto, se ela quebrar alguma coisa que ela vai ter que pagar. Se ela ficar no hotel e ela quebrar, não vai pagar? Se ela chegar, isso já é o normal, isso não é o anormal. Você vai falar só o que é sensível. Trancamento. Perfeito, né? É isso. Cara, e é isso que eu falo também, sabe? Você tem que olhar, beleza, então a correria da pessoa é um problema, então o que você vai fazer? Onde eu encaixo aqui no meu processo de venda uma orientação, por exemplo, hoje, todo mundo que chega na CFJM, ele sabe que a experiência é de 1h30, ele sabe. São 50 minutos de aula, em média 50, 55 minutos de aula, e 30, 40 de apresentação e fechamento, entendeu, velho? O cara sabe já, ele já chega, ele já tá com o horário marcado, ele já sabe que ele vai ter que despender 1h30, entendeu? E onde a gente faz isso? Na parte da investigação. Na hora que tá agendando, agenda aí para mim 6 horas, mas 6 horas você pode ficar 1h30? Não posso. Como é uma experiência e é a primeira, é importante que você possa ficar essa 1h30. Qual que é o outro melhor horário para você ficar essa 1h30? Então é só essa vez. Das próximas você vai ter acesso ao seu aplicativo, você mesmo vai poder marcar, não tem problema nenhum. Vai poder ser às 6. Mas só nesse primeiro momento. Então põe 19 horas. Aí eu ponho 19 horas. Entendeu, velho? O cara já tá ciente. E na hora que ele recebe a mensagenzinha lá, oi, fulano, estamos te esperando e tudo mais, lembrando, essa experiência tem uma duração de 1h30, tá? Então não chegue atrasado e tudo mais, não marque nenhum compromisso. Pronto, velho, entendeu? Você já resolve o processo, isso aí começa a fluir. Então, lembrando, o trabalho é olhar para esse processo completo e, tipo assim, você só vai checar aquilo que você faz 100%. Nossa, olha só, isso aqui eu tô fazendo 90%, então é X. Nada que esteja fazendo 100%, porque às vezes é isso. Às vezes a gente fala assim, não, isso aqui eu tô fazendo mais ou menos. Check. Aí na hora que você vai ver, tá check em tudo, mas tudo mais ou menos. Não pode ser tudo mais ou menos, entendeu? Tem que ser 100%. Demonstração de capacidade, apresentação aqui, obtenção de compromisso, referidos. Eu tô pedindo? Não tô. Tô pedindo, mas não tem uma meta. Não, tem que pedir pelo menos 10. Todo mundo aqui tem que pedir pelo menos 10. Experiência. Não, tá, a gente tem uma experiência, mas às vezes ela acontece, às vezes não. Não, então tá mais ou menos. Então é X. Porque você tem que olhar para isso aqui, porque é o seguinte, gente, isso aqui é mágico, tá? Isso aqui é a fórmula mágica. Na hora que você tiver um check em tudo, velho, não tem mais. Isso aqui tem um poder que você não tem noção. Não tem mais volta depois que você tiver um check em tudo. E é isso, cara. É o que você falou, né? E eu falo para cada um de vocês, foque em um e faça acontecer. Você vai focar na atração, então esse mês vai ser um mês de você deixar... esse mês não, porque às vezes um mês acaba sendo muita coisa, mas os primeiros 15 dias que você vai focar na atração e fazer ela acontecer, beleza, é isso. Depois de 15 dias você olha, não, tá acontecendo com frequência, ótimo, check. Oferta, tal, tudo tá acontecendo igual, a Bu falou, já mudei, Pedro, ótimo, mas tem que ter frequência, tem que acontecer com frequência, tá acontecendo com frequência? Tá, check. Aí na hora que você tiver um check em tudo, velho, você vai ver o poder do que você tem nas suas mãos. Fechou?
José, algum comentário aí? Bom, não sei se José tá aí, mas fechou. Galera, então, ó, esse encontro de hoje foi isso. Qual que é a tarefa de vocês para casa? Colocar esse processo em cima da mesa aí de vocês e ser criteriosos com ele. O que que eu estou fazendo 100%? Colocar um check se você estiver fazendo 100% e colocar um X se você não estiver fazendo 100%. Quero uma apresentação disso no próximo encontro, tá? Porque daí eu vou direcionar cada um especificamente. Aí a gente já vai abrir o nosso encontro da próxima semana com a apresentação. Vamos ter aí 20 minutos com cada um, tá bom? 20 minutos com cada um para a pessoa apresentar e eu já dar o direcionamento. A pessoa apresentar, eu dar o direcionamento e a gente vai participar e assistir o de todos, porque às vezes o que um tem, o outro não tem, pode ser que lá na frente ele vá ter. Então, é importante nós todos acompanharmos que isso aqui é um crescimento em conjunto, tá? Às vezes não é seu problema agora, às vezes você está com um problema na oferta e lá nos referidos. Então, a gente vai resolver primeiro a oferta sua, tá? Mas vai ter um que está com check em tudo, só não está em referidos. Aí eu já vou falar dos referidos, então você já vai pescar o assunto a respeito dos referidos, beleza? Combinado, galera? Combinado. Show. Foi bom? Curtiram? Muito bom. Acabou que fez um resumo também de tudo que aconteceu para trás, né? Quem sabe faz ao vivo. Já apareceu 2 contatos aqui do Instagram. Aí, ó. Show de bola. Isso aí. Bora. Bora, galera. Então, ó, bom trabalho aí para vocês, tá? E um ótimo início de semana aí. Falou, obrigado, Pedro. Até mais. Falou. Ótimo semana para vocês. Falou, Nel. Falou, galera. Falou, Abu. Ei, eu vou me programar para ir para Minas, viu? Já seu jeito de passar aqui. Eu vou ter espaço na aula para você treinar, mas. Não, eu vou para Minas, eu quero ficar 10 dias aí, eu quero ficar uns 2 dias em cada um de vocês aí. Fechou. E daqui uns dias a gente vai se encontrar em dezembro, todo mundo estourado, ou então viajar para os Estados Unidos. No Caribe, gastando dinheiro. Foi? Vai estar todo mundo no Caribe, no Hard Rock Café, gastando dinheiro, jogando dinheiro para cima, assim, ó. Estourado. O que é isso aí? O que é isso aí? Não, aqui é o clube das academias milionárias. Exatamente, ninguém vai entender nada. Né? Amém. Isso aí, galera. Valeu. Falou. Bora, valeu. Até mais.